Então vamos lá. A jornada do cliente, além dela ser um momento da gente entender, né, uma ferramenta da gente entender esse passo a passo, desde da venda até o pós-venda e esse ciclo, né, porque um cliente pode entrar nele várias vezes, ela vai servir para outras coisas, para determinar, por exemplo, o que eu quero descrever nesse momento, quais são as etapas dos principais processos que eu vou ter na minha empresa. Quando a gente está fazendo a estratégia, principalmente usando a ferramenta do Canvas lá, um dos temas, que inclusive a gente vai fazer hoje, é o de processo. Tá vendo ali, ó? Processos e atividades principais. Fazendo a jornada do cliente antes de fazer isso aqui, a gente tem uma visão, inclusive, de quais os processos eu preciso. Porque tem empresa, principalmente as pequenas, que não tem uma noção, a grande já está grande, né? Então já tem lá tudo formatado e já tem gente fazendo as coisas. Mas mesmo as grandes, eu fiz não uma grande, mas eu fiz um dos últimos projetos, foi para uma transportadora, que a gente chegou lá e tal, aí começamos a fazer a jornada do cliente e a gente passou com o dono da empresa, no final, né, porque eram vários diretores, a empresa era grande, passamos com o diretor da empresa a jornada do cliente, ele falou assim, mas por que eu tenho esses dois processos aqui no meio do coisa? Eu não quero ter esse pessoal não, pode juntar essa área com a outra, muda o nome do processo, põe do jeito que vocês quiserem. Aí a gente viu que ele ia otimizar cerca de 17, era mais de 15 pessoas, acho que foram 17 pessoas, juntou dois processos num, otimizou a área, mudou uma área inteira de um andar lá do prédio inteiro. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não veria quais os processos a empresa precisa ter e quais eu, como dono, no caso ele, né, para dar de exemplo, estava disposto a bancar. Aí ele olhando essa jornada, ele conseguiu se questionar se aquele processo era relevante para aquele momento da empresa, em função do que ele queria para a empresa. Como você falou antes, né? Não, isso aqui eu não quero fazer, o cliente eu não quero atender. Não, aquele lá eu quero. Então, se aquele cliente eu quero atender, ou não quero atender, e para essas duas situações eu tenho uma jornada do cliente que precisa ter essa etapa, cara, se eu não quero atender esse cara que precisa de um monte de coisa que eu tenho aqui, então não vou precisar mais, então eu chego aqui e corto. E vice-versa. Se eu quero atender uma persona X, com uma empresa com uma característica Y, que vai precisar de certas coisas para eu lidar com ele, né, para vender e fornecer o trabalho, gerenciar o projeto que está aí na sua jornada do cliente, para esse tipo de projeto e cliente que eu quero, então eu vou precisar ou aumentar ou modificar a jornada do cliente. Então a estratégia e a jornada do cliente ela tem que andar junta. Por quê? É essa jornada que o cliente vai fazer e para os clientes que eu quero atender, quais são as etapas que eu vou precisar cumprir dentro da minha empresa. Isso está claro aí. E aqui vai me dar a descrição do macro da empresa, que agora a gente vai olhar se vai bater os processos que você tem aí com aquele lado ali dos meus processos e atividades. Por enquanto nós vamos agora falar dos processos. A gente vai nomear os processos da empresa, que devem ser aí 5 ou 6, talvez no caso de vocês deva ter 7, mas eu não quero induzir vocês. A gente vai definir os processos para depois a gente casar as atividades que estão lá com essas aqui e ver o que está faltando. Então é importante a gente entender o quê? Jornada do cliente está junto com a estratégia. Se eu entendo a jornada do cliente, sei esse passo a passo que ele está, desde a captação até o pós-venda e esse ciclo, quando eu utilizo uma outra ferramenta, pode ser o Canvas, pode ser qualquer uma aí para montar a estratégia, primeiro, eu vou bater as coisas para ver se todas as etapas da minha jornada do cliente estão ali, se os processos que eu tenho na jornada como principais estão ali, se as atividades que eu necessito para fazer aquilo que está no Canvas estão na jornada do cliente e, por fim, se a planilha financeira, que é a que eu já dei para vocês, reflete tanto o Canvas quanto os custos e receitas que eu quero tirar daí. Então, precisa bater as duas coisas. E aí, aquilo que você falou mais para trás, já começa a me dar, como empresário, uma visão, primeiro, do processo como um todo. Segundo, se eu quiser hoje calcular esse lead time, que para mim é importante, né, no seu caso, para você, quanto tempo é o meu lead time interno de conseguir fazer com que um cliente chegue. Você já deu aquele exemplo lá, na etapa X eu já estou com 15 dias atrasado. Então, para esse projeto X, já estou com o meu lead time ferrado. Então, o certo é o quê? Que é o que eu fazia no IOPEX quando eu tinha muito cliente, muito projeto. Tinha 4 gerentes, eu
eu media o lead time para todos, dividia as metas por gerente e coordenava esse lead time. Eu sabia que, em média, que não é um número perfeito, mas é um número que a gente consegue medir, quanto tempo de um cliente chegar para mim novo ou antigo, porque o antigo é mais rápido, né? Eu não preciso cadastrar, não preciso fazer um monte de coisa, para eu conseguir um projeto e começar a atuar com o consultor lá no projeto dele. Quanto tempo eu tenho de venda, entre aspas, né, para um cliente novo e para um cliente antigo. Eu conseguia medir isso, para eu saber meu índice de eficiência. Se eu estou reduzindo esse lead time, porque várias etapas dessa aí, você vai ver que você consegue fazer em paralelo. Quais? Isso a gente vai ver depois. E é normal, né? Você distribuir uma atividade, essa aqui eu já estou fazendo e essa aqui o outro colaborador já está fazendo. Então, casar no final das contas todas as receitas e principalmente as despesas desse processo aí, porque é essa jornada do cliente que vai te indicar quanto a sua empresa está custando, né? Se você tem recurso ou não e tudo aquilo vai estar ali. Então, resumindo, casar a jornada do cliente com a sua estratégia e finalizar isso de maneira financeira, né? Para você ter receitas, despesas fixas, despesas variáveis e saber o que você tem para clarear a sua empresa aí é primordial, principalmente agora nesse momento. Depois que a gente finalizar essa parte de estratégia e tiver esses dados, aí nós vamos começar a planejar o que foi importante aí. Em termos de projeto, em termos de cliente, o que você quer fazer de vendas. Aí vamos começar a entrar nos processos em si. Beleza?